queremos incentivar os casais a terem relacionamentos mais ordenados, mais saudáveis. O casamento deveria estar ali para ser uma construção, para ser um porto seguro. Sim. E, na verdade, ele está sendo algo destrutivo para a alma de um ou dos dois. E eu acredito muito que Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. E aí, quando você tem famílias bem estruturadas, nesse ponto, você tem uma sociedade inteira forte. Então não deixe de começar a mudança que você precisa ver no seu casamento hoje. Gente, vocês não têm ideia do que vocês estão fazendo com o imaginário de vocês. Sim. Com o inconsciente de vocês. Você mudou do nada. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Dupla de Um. Nós somos terapeutas de casais e temos um casamento no qual a gente sempre deseja que seja um bom exemplo para outros casais. Esse nosso momento com vocês vai muito além de uma vontade de ter um podcast na internet, mas é, sobretudo, uma missão. E já me apresentando para vocês, eu sou Jéssica Pereira Rodrigues e eu costumo dizer que o meu maior e melhor título é ser esposa do Rafael, porque eu não sei você, mulher casada, mas para mim foi muito desafiador conseguir ter um bom casamento, conseguir ter um homem de valor, onde eu não precisasse ali ensinar o básico, como ser protetor, como ser provedor, como ser ali um sacerdote, carinhoso, romântico. Foi muito desafiador não só encontrar esse homem de valor, mas ser uma mulher de valor para esse homem. E eu acredito muito que Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. E eu acredito que o meu casamento com o Rafael é um propósito de Deus. E eu sou cristã, eu sou do Rio de Janeiro, eu tenho algumas especializações, eu sou psicoterapeuta, psicanalista, atuo na hipnose clínica e sou terapeuta de casais. Eu clinico há alguns anos, atendendo casais, com ênfase na comunicação, porque eu acredito que a comunicação ela é a base de todo e qualquer relacionamento. E agora eu vou deixar que a minha dupla de um se apresente para vocês. Depois dessa apresentação aí inicial, é até honroso mencionar novamente, né? Porque eu sou marido da Jéssica e não só tenho um posto de marido dela, mas eu sou escolhido todos os dias para ser amado. Então, isso não é só um posto, uma posição, é uma honra. E eu sou cristão, meu nome é Rafael Rodrigues, eu sou também do Rio de Janeiro, sou advogado, sou empresário e também sou terapeuta de casais. Inclusive, nós temos uma clínica de casais online, de terapia de casais. E se você já quiser seguir, já segue no Instagram, é @clínica-de-casais-jp. E dentro desse ambiente de relacionamento, de casamento, a gente quis fazer esse podcast para vocês, não apenas para termos um projeto na internet, mas a gênese dele foi realmente pensando nas almas, sabe? E pensando na sua alma. A gente atende tantos casais, né, amor? Que o casamento deveria estar ali para ser uma construção, para ser um porto seguro. Sim. E, na verdade, ele está sendo algo destrutivo para a alma de um ou dos dois, por não saberem, de repente, viver o casamento da forma que ele tem que ser vivido. Sim. E a gente costuma dizer muito que se você tem uma sociedade forte, você tem casamentos fortes. Exatamente. Porque quando você tem um casal realmente ali com um casamento alinhado, você vai ter um ambiente ao redor observando esse casamento alinhado, você vai ter filhos do casal observando um casamento funcional, sem problemas que não possam ser resolvidos no diálogo, na comunicação. A gente vai bater muito aqui sobre esse tema da comunicação. E aí, quando você tem famílias bem estruturadas, nesse ponto, você tem uma sociedade inteira forte. E aí, justamente, muitas pessoas tentam abater essa figura familiar, né? Que aí, quando as famílias estão destruídas, você tem uma sociedade inteira abalada por isso. E é por isso que o casamento é tão atacado, né? Sim. Porque se ataca o casamento, eu tenho uma sociedade mais fraca. Sim, e dentro dessa questão do casamento, a gente imagina muito quando o casal está sentindo algum problema, está se sentindo ali com uma emoção forte, e muitos deles se baseiam no quê? Na emoção, no sentimento. A gente atende casais que eles resolvem até desfazer casamento abruptamente com base no que estão sentindo. E aí até a gente já ouviu relatos, né, amor, de profissionais que orientaram
casamentos a se desfazerem Sim. com aquela premissa, aqui você tá infeliz, então vai ser feliz, vai conhecer gente nova, desfaz esse A vida é casamento. só uma. E essa questão da vida é só uma, essa questão de você estar sentindo isso, então vai ser feliz, aqui dentro não Aqui tem não. vez. Até porque o casamento, ele fala de uma escolha, né? É. E foi assim na nossa vida, né, amor? Sim, o casamento a gente se escolheu já na amizade, né? Sim. Quando a gente se conheceu, eu me lembro que foram ali alguns meses de amizade, e no início da amizade foi muito engraçado, porque quando eu percebi que a Jéssica era terapeuta de casais, ela já era da área antes de mim, e eu percebia que eu estava sendo analisado ali um pouco, sabe? Então, eu pensei assim um pouquinho, será que eu realmente quero ser amigo dela, próximo, assim, porque vai ficar me analisando em tudo que eu fizer. Vou sentar na mesa de um restaurante, tá ela me analisando, e aí eu fiquei assim meio com a pulga atrás da orelha, nem amigo dela eu queria ser muito. Mas vamos explicar, né? O nosso primeiro encontro ali como amigos, né, no restaurante, eu achava o Rafael muito estranho. E eu quis entender o porquê que ele tinha comportamentos estranhos, que ele vivia em alerta. E aí eu comecei a conversar mais com o Rafael e me mostrar mais interessada nele. E de primeira ele até assustou. Por quê? As pessoas estão acostumadas a falar de si o tempo todo. E ali já tinha uma pessoa interessada nele, porque a verdadeira pessoa que é interessante, ela primeiro se mostrou interessada em alguém. Então ali já deu um sustinho. Eu comecei a conversar com ele até que ele falou, olha, eu tenho uma empresa de câmbio e turismo. Aí eu, como que funciona o câmbio? E aí ele começou a me explicar como que é ali a rotatividade de dinheiro e tudo mais. Aí eu entendi, ele não era um estranho, ele apenas tinha uma empresa onde ele precisava estar em alerta o tempo todo, né? E ali já com uma leveza, até como amigos mesmo, nós fomos quebrando aquilo dali e você começou, inclusive, a quebrar isso, né? No momento de interação com os amigos ficou mais leve, E né? o interessante é que quando a nossa interação foi evoluindo, na questão da amizade, nós fomos descobrindo camadas um do outro. Sim. E aí, quando você descobriu essa minha camada, você observou não para ter uma análise para apontar o dedo, para só assim, ele é esquisito e apenas isso. Não, foi um acolhimento mesmo. E essa abordagem de acolhimento, a gente até percebe já como é a pessoa no profissional também, porque na profissão dela, nos atendimentos dela, ela demonstra isso também. Aquele olhar do terapeuta ou do psicólogo que é, assim, frio, não teve nunca. Não. O seu olhar para mim, tanto como amiga, como também relatando ali um pouco da sua profissão, foi sempre de acolhimento. E isso é muito bom, assim, essa construção desde o início. Quantos casais aí que começam um relacionamento se conhecendo ali, né, sexualmente, fisicamente, e se conhecem muito superficialmente, através do que a gente chama de prazeres de baixo até, e não conhecem a alma do outro, não se apaixonam pela alma do outro, até casam e até não se conhecem dentro do casamento, vão se conhecer melhor nas camadas dentro do casamento. E aí o Rafael, ele não queria casar comigo. Foram 6 meses de amizade. Com 6 meses ele me pediu em namoro, mais 6 meses ele me pediu em casamento. Com 1 ano juntos, estávamos casados. Quem não queria nem ser amigo nem casar, tá aqui, ó. Aliança no dedo. Exatamente. Aqui nessa dupla de 1, nós vamos trazer algo que nem mesmo alguns líderes gostam de fazer, que é te incentivar a sair do senso comum. O senso comum, ele vem cada vez mais destruindo as relações. E até explicando um pouquinho aqui, né, amor, como que funciona esse senso comum, né? É basicamente o que a população valida como correto, através de ditados populares, através de vivências erradas, de exemplos que vemos ao longo da vida, através até mesmo de profissionais que não são especialistas em casamento, né, amor? Sim. Sim, e às vezes até são profissionais que são da área da saúde, mas não são talvez profissionais especializados em casais e até a própria vida dele não comunica muito o que é o sentido do casamento. São profissionais divorciados, às vezes 2, 3 vezes. Se teve uma relação disfuncional, vai ensinar isso, né?
Pois é. O senso comum, ele tira do ser humano a autorresponsabilidade e coloca ali o ser humano numa caixinha de vitimismo e no desejo de se ausentar da dor do processo. Nós aqui da Dupla de Um queremos incentivar os casais a terem relacionamentos mais ordenados, mais saudáveis e não com base em relacionamentos, né, de pai, mãe, Amigo. avós, amigos, Às vezes o né? avô teve um casamento longo e aí pelo tempo o casamento é validado e aí dentro desse casamento que foi longo, mas foi disfuncional e não, mas meus avós foram casados 40 anos, 50 anos e viviam dessa forma. Sim. E aí pelo tempo isso é validado, na verdade isso é errado, não viveram a plenitude daquilo que é o casamento de fato. Exatamente. E o porquê que eu sempre incentivo os casais a não viverem baseados nesses relacionamentos. Por quê? O senso comum, ele quer cada vez mais colocar nas nossas cabeças que se o meu cônjuge tem um mau hábito, algo que eu não gosto, ele precisa mudar. Quando, na verdade, a mudança ela começa dentro da gente e não dentro do outro. É verdade. Quantos casais nesse ponto a gente atende que eles sabem até que o lado, entre aspas, doente da relação é o outro, mas ele não quis vir fazer terapia, então eu estou aqui pelo casal e às vezes ele descobre várias coisas que tem que mudar, Sim. que ele na terapia vai investigando, e aí o cônjuge que não tá na terapia fica olhando assim, nossa, você tá diferente, esses dias você deu uma melhorada, uma evoluída nesse ponto, e aí traz o outro a reboque. O bom exemplo dele que tá fazendo terapia traz o cônjuge para querer também, não, eu também quero essa mudança que você tá mostrando. Sim. O casamento é uma união até que a morte os separe. E o senso comum, ele traz na nossa mente essas experiências de outros relacionamentos, como talvez você já viu isso na casa onde você nasceu, outra vez na casa do vizinho, ou na sua casa é assim, aquele famoso dar o gelo, né? Tem ali uma briga, um conflito, fica 2, 3 dias sem se falar na lei do silêncio para ensinar alguma coisa, É o né? tratamento do silêncio, aquela musiquinha some que ele vem atrás, isso é bonitinho só na música, na melodia, tá, gente? Não coloca isso dentro do relacionamento de vocês, não. Inclusive, em set terapêutico, eu já tratei casais que ficam ali 15 dias sem se falar dentro de uma mesma casa, inclusive com uma criança dentro de casa. É assim um nível muito alto, né? E essa questão do famoso gelo, ele infla o ego. E ego inflado se torna em egoísmo. Exato. Exatamente. E o egoísmo, um relacionamento, um casamento baseado no egoísmo, é um casal disfuncional, desordenado, que vive ali à base da reciprocidade. E quando a gente fala em casamento, né, a reciprocidade, ela precisa morar fora do casamento. Porque, primeiro, se ela está dentro do teu casamento, já é um relacionamento, um casamento disfuncional e desordenado. Porque a reciprocidade, ela te torna escravo das ações dos outros. Se você só entrega aquilo que você recebe, então se você recebe errado, você vai entregar errado. E segundo, a reciprocidade, ela te tira do propósito do casamento. O propósito do casamento é servir ao outro todos os dias. Não é mesmo, amor? Sim, sim, porque muita gente pensa, né, eu vou casar pra eu ser feliz e, na verdade, quando a gente casa, a gente quer fazer o outro feliz. Esse tem que ser o pensamento primordial, é se doar ao outro. Quando a gente olha para o outro, não é para olhar para o outro para apontar o dedo, é para olhar para o outro para fazer feliz. E quando a gente olha para a gente, é para apontar o que precisa ser melhorado, melhorar em prol do outro. Exatamente. O casamento, ele é uma luta diária pelo servir. E, inclusive, a Dupla de Um, ela segue os ensinamentos de um dos maiores líderes e mestres que existe até hoje. E ele, inclusive, nos ensina que maior é o que serve. Ele, inclusive, serviu quem ele sabia que ia traí-lo. Sim, e ele ensinou algo muito importante pra gente, né? Ele serviu já sabendo que ia ser traído. Sim. Então isso fala muito sobre o que ele carrega, sobre quem ele é. E não sobre o que o outro é. Não sobre o que o outro é, sobre o que o outro fez. Não é aquele amor condicionado às ações do outro. Sim, é um amor desinteressado. É um amor né? desinteressado e isso reflete a gente. Eu, quando casei com você, eu casei pra te servir, pra te fazer feliz. Sim.
Exatamente. Assim como eu não casei para ser feliz, eu não casei para ser completa. Eu casei para te fazer feliz, para te completar. E o importante aqui, amor, é que as pessoas podem inclusive estar olhando, né, tá ouvindo tudo isso e falando: "Caramba, quanta coisa eu estou fazendo de errado". E aí a pessoa pode começar a entender: "Não, se eu estou fazendo errado, a partir de agora eu vou começar a fazer certo". E aí o que pode acontecer em muitos lares é: você mudou do nada? O que que você tá querendo? Tem um interesse por trás aí. O que que aconteceu? O que que você fez? Não, não é o que que eu fiz, é quem eu quero ser para você. E Exatamente. esse exercício de mudança, ele é diário e ele pode ser gradual, porque, por exemplo, quando você vai na academia, você não vai na academia já com a intensidade máxima, com o Sim. peso máximo. Você, quando inicia, é gradual essa mudança de peso, de intensidade. Da mesma forma com a mudança. Esquece um pouco aquilo do, eu nunca fui assim. Como que vai ser? O que que a esposa vai achar? Não. Homem, vai e fale com a esposa. Olha, eu quero ser melhor, então quero ser mais daquilo que você merece, né, amor? Sim. Inclusive, isso é uma boa oportunidade para ter um diálogo mais aberto, um diálogo mais sensível em falar: olha, até hoje eu percebi que eu não sou o marido que você merece. Então, a partir de hoje, você vai começar a ver, sim, mudanças em mim. Significa que eu vou ser assim todos os dias? Não. Mas significa que você vai ter constância. Jéssica, o que que é constância? A constância, ela é a capacidade de recomeçar todos os dias. Então, não deixe de começar a mudança que você precisa ver no seu casamento hoje. E falando um pouco disso, né, amor? Sim. Eu acho muito importante a gente falar sobre a simbólica. É a ciência simbólica, né? O simbolismo. Não é, já colocando claro aqui, não é nenhum misticismo. Não, a gente nem É acredita nisso. realmente algo que, por exemplo, exemplificando de uma maneira fácil do público entender. Quando você conheceu a sua agora esposa e você tinha ali um senso daquilo que você procurava na mulher. Quando você pensava, mulher, figura feminina, você pensava ali numa pessoa mais cuidadosa com si Sim. mesmo, uma pessoa doce, com uma voz diferente, aquele jeito de jogar o cabelo, de se arrumar. E da mesma forma a mulher, quando a mulher idealiza ali um futuro casamento ou um relacionamento novo, ela tem ali uma listinha, né? Eu quero que o homem seja protetor, provedor, eu quero Sim. que ele realmente queira ter uma família, ter filhos, né? E dentro disso existe o símbolo masculino, da mulher imaginando o homem e do homem imaginando a mulher. E aí, quantos casais a gente atende e lida que esses símbolos eles ou estão quebrados ou eles estão invertidos? Exatamente. É o que mais acontece, né? A mulher ali entregando tudo que um homem deveria estar entregando. E o homem, às vezes, não entregando nem o que a mulher entrega e nem a parte dele. E aí o simbolismo ele fica corrompido, porque a mulher, ela precisa olhar no homem, encontrar no homem um protetor, um provedor. E aí quando não encontra nisso, e da mesma forma o homem, quando ele olha para a mulher e ele não encontra aquela mulher ali ajudadora, companheira, amiga, sensível, acaba que o simbolismo ali ele fica corrompido, né? E quando a gente fala de simbolismo, a gente não fala somente do homem e da mulher. Existem dois símbolos dentro da casa do casal que é extremamente importante. O primeiro é a cama do casal. A cama do casal é local de prazer, de amor, de felicidade, de paz. E quando esse símbolo ele é corrompido com brigas, com lavagem de roupa suja ali do dia a dia na cama, a cama é para ser um local de paz. A mulher, ela tende automaticamente a ser um pouco mais expansiva. Sim. O homem, ele procura ter paz o tempo todo. Então, às vezes, ali na hora de dormir, a mulher quer falar sobre algum assunto, quer discutir alguma coisa, e o homem fala: olha, vamos relaxar um pouquinho aqui, vamos ter um momento de paz e de tranquilidade. E se esse pedido não for acatado, se a pessoa não entender que ali é o local de paz, de gozo, de felicidade e tudo mais, esse simbolismo vai ser corrompido.
por um local que começou a ter brigas, começou a ter ali um estresse. Então, daqui a pouco, o casal não vai querer mais ir para a cama juntos, porque o imaginário do subconsciente já foi corrompido por algo ruim, num simbolismo que deveria ser somente coisas boas. Não é mesmo, um amor? porto seguro, né? Imagina a cama como sendo o local de paz ali, e aí, às vezes a esposa quer falar, não, mas a gente vai ter que falar desse assunto agora, a gente tá aqui juntos, vamos falar agora. Esse diálogo tá disfuncional, porque a cama não é para isso. E aí, quantas vezes casais falam assim, eu acabo deixando ela ir dormir primeiro, Sim. eu fico lá na sala assistindo um filme até ela Só deitar, para ter paz. e aí eu tenho a paz, e ela dorme, quando ela tá dormindo eu vou e deito. Ou então cada um até ainda vai para a cama juntos, né? Mas cada um fica no seu celular, não, tô resolvendo aqui algo muito importante sobre trabalho, até o outro de fato ali pegar no sono Sim. e não precisar interagir. Sim. E aí, às vezes até tem relação, mas aquela relação, ela não é construída sexualmente ao longo do dia. Sim. Você precisa construir o seu momento com a sua esposa ao longo do dia, nas palavras, no toque, no olhar, e não apenas chegar ali e bater o ponto. Exatamente. Né? Como se fosse uma tarefa do dia. Sim. E um outro símbolo muito importante é a mesa que tem na sua casa. Essa mesa, ela não é um item apenas decorativo. A mesa é um simbolismo muito importante, porque mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de alinhamento. Quantos casais hoje em dia não fazem pelo menos uma refeição na mesa juntos para conseguir ali ouvir do outro como que foi o seu dia, para até ouvir dos seus filhos como que foi o dia dos seus filhos também, Sim. para ter alinhamento aonde nossa família está, para onde nós queremos ir. Ou seja, hoje em dia, a maioria dos casais, cada um come em um horário, ou, como eu já peguei em set terapêutico, o casal come ali no sofá, cada um num braço do sofá, vendo algo aleatório na TV ou até mesmo no celular. Um tempo que deveria estar sendo de qualidade, está sendo roubado por uma tela, por qualquer outra coisa, menos do que importa, que é o propósito do casamento. Então, quando esses dois simbolismos, eles estão corrompidos, eles estão destruídos, a gente para de ter um casamento funcional. Sim, e é muito interessante a ciência simbólica, o simbolismo, porque ela sempre traz a ideia do inconsciente. Você já falou essa palavra algumas vezes. Sim. E a gente tem que bater nessa tecla, porque dentro desse assunto, existe um tópicozinho que a gente pode falar aqui. Sim, porque eu acho, inclusive, que esse tópico é muito importante. A gente não vai conseguir falar tudo hoje, porque a gente precisa de só um episódio inteiro para falar sobre. Porém, tem destruído o imaginário dos casamentos. Está destruindo. E esse tema, esse tópico é pornografia. Quantos casais usam a pornografia ou de forma isolada ou de forma conjunta? Primeiro você tem ali uma situação de que um deles usa, consome, assiste conteúdo pornográfico sem o outro saber. E aqui eu já quero te dar um alerta muito sério. Se você consome pornografia sem que o seu cônjuge saiba, isso se chama traição emocional. Então, pare agora. Sim, esquece aquela premissa que você ouve na mesa de bar, que o que os olhos não veem, o coração não sente, a minha esposa não tá vendo, então é eu comigo mesmo. Não, você, a partir que você é casado, a partir do momento que você é uma só carne com a sua esposa, você tem que dever realmente satisfação a ela, emocional, até quando ela não tá junto com você. Exatamente. E aí o outro caminho também relativo à pornografia é quando o casal consome conteúdo juntos. Existe aquela premissa de que, vamos assistir um videozinho aqui para apimentar a relação, para a gente poder ter uma libido diferente aqui, fazer umas coisinhas novas, a gente se inspirar. Gente, vocês não têm ideia do que vocês estão fazendo com o imaginário de vocês, Sim. com o inconsciente de vocês. Vocês estão assistindo um conteúdo que, primeiro, é roteirizado. Sim. Segundo, são atores que fizeram até uso de substâncias, né, amor? Exatamente. Para ter uma performance condizente com aquilo que está no roteiro. E aí, isso vai construindo um mundo irreal, uma relação irreal. E aí, o seu imaginário, ao longo do tempo, não vai mais querer a intimidade real, o momento real do mundo real com a pessoa, e sim aquele mundo imaginário que está ali dentro da pornografia. Porque ele vai querer o irreal no mundo real. E olha, no real não é possível. Porque no real, o sexo ele é conquistado todos os dias. Você precisa gerar aquilo dali no seu parceiro. No irreal, não. Chegou ali, tá tudo feito, tá tudo pronto, ok. E aí acaba tirando a instalação da pessoa na realidade. Sim.
Então a gente não vai realmente esgotar o tema aqui. A Sim. gente pode até fazer um episódio sobre isso, né? Mas já alertando vocês, se você está usando esse tipo de conteúdo, consumindo, dá um stop nisso, porque a sua relação está fadada ao insucesso no uso desse mecanismo. Sim. E quando a gente espera uma interação do casal, a gente espera que a comunicação cresça. E dentro dessa comunicação, a gente quer trazer o podcast Dupla de Um para incentivar justamente essa interação melhor dos casais. Quando a gente fala de casamento, de comunicação, a comunicação não é só verbal, oral, ela é nos gestos, ela é nas atitudes no dia a dia. Então, construa o seu momento de interação com a sua esposa ao longo do dia. Não fique se submetendo a circunstâncias de fora para apimentar a relação ou para ter uma maior proximidade com a sua esposa. Tenha o sexo puro, o sexo real, o sexo saudável, né? E nós aqui, nessa Dupla de Um, queremos ouvir você. O que você quer ouvir que a gente trate aqui juntos? Eu quero que vocês comentem aqui no YouTube, no nosso Instagram. Aproveita e já segue a gente em todas as redes sociais. @Dupla de Um. E uma coisa muito importante, aqui na Dupla de Um, nós não queremos falar sobre uma formação profissional de terapia. A nossa intenção é levar todos os casais a se tornarem uma verdadeira dupla de um. O nosso foco é o cuidado com o seu casamento. E, inclusive, casamento é o significado da nossa logo, né, amor? Sim, vocês estão olhando aqui que tem um D. Na verdade, são 2 Ds com um numeral e eles formam realmente um só conjunto, uma só carne, que é o casamento. E também tem um escudo. Esse escudo simboliza 2 coisas principais. A primeira é que o casamento ele tem que ser blindado. Quando você tem um casamento que não está blindado, agentes externos, situações externas ou brechas que você dá dentro do casamento fazem com que situações de fora possam aprisionar vocês num problema, possam Exatamente. piorar a relação. E também existe a função do homem dentro desse escudo, porque o homem ele é o escudo da mulher. Quando a gente fala de escudo, o do homem com a mulher, a gente não tá falando só, amor, de aquele cuidado físico. Ah, eu tô na Sim. rua, tô na calçada, eu tô protegendo ela. Eu vou abrir a porta do carro. Não, tudo bem, tem que ter tudo isso. Só que o escudo, ele também é um escudo emocional. Exatamente. E muitos casais não fazem isso. O homem chega em casa e aí ele usa a mulher como para-raio emocional. Ele conta problema do dia inteiro, da semana inteira, todos os dias. É lógico que a gente não tá dizendo aqui, você não pode ser amigo da sua esposa, não pode contar nenhum problema para ela. Ela é a sua ajudadora, sua E auxiliadora. precisa ser a melhor amiga também, né? De fato, lógico. Você só não pode despejar ali todo o seu emocional nela. Até porque se você faz isso, a sua mente está obesa. Se a mente está obesa, precisa de terapia. Sim. E dentro do logotipo também tem uma coroa. Vocês estão vendo aqui, é uma coroa que aponta para aquele que é único na nossa vida. Sim. Na verdade, o casamento ele tem que ser um reinado dos dois e não do ego de cada um. O casamento ele é um reinado do ideal, que é o casamento, do propósito. E, ao mesmo tempo, essa coroa ela simboliza de quem nós somos. A Dupla de Um, ela não tem esse nome apenas porque ela é formada por uma só carne, mas é porque ela pertence. Ela é uma dupla dele. Ela é uma dupla de um, daquele que é o único no nosso coração. Esse único é Jesus Cristo. Sim. Pois é, somos dele, né, meu amor? Nosso casamento é um propósito dele. Então é isso, amados. Eu espero que vocês tenham gostado desse momento aqui com a Dupla de Um, que nada mais é que o sofá da nossa sala nesse podcast. Nós queremos trazer assuntos bem leves para vocês, mesmo que alguns sejam desafiadores, todos vão promover uma mudança viva e eficaz em todos os casamentos. Sim, e a gente espera realmente que vocês já comecem a aplicar os conceitos que a gente falou aqui agora. Não fique esperando outros episódios para se encher de conteúdo, não. Aqui já tem muitos preceitos que vocês precisam aplicar no casamento. E não se esqueça, a comunicação que cresce se torna o casamento que floresce. Até a próxima, fiquem com Deus.